Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes, eu sou Paulo Guedes, estamos dando início a mais um programa Nos Caminhos de Jesus. Hoje estaremos falando sobre o Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos 7 a 9, que é a continuação da semana passada, do sermão apocalíptico, ou sermão escatológico, sermão do final dos tempos de Jesus, que está aqui em Mateus, iniciando-se no capítulo 24. E aí, esses versículos de hoje, eles falam o seguinte: porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fome e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são um princípio de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Então a gente vê como a coisa está aqui se desenhando. Jesus vem citando aqui as coisas para que a gente possa entender. Semana passada nós falamos em dois avisos, dois sinais. O primeiro eram os falsos cristos, depois guerras e rumores de guerras, e aqui nós estamos dando sequência ao estudo de hoje para que a gente possa realmente entender aí esse sermão apocalíptico, sermão onde fala da segunda vida do Cristo. Isso está realmente escrito no sermão. E aí nesse aqui ele fala assim: se levantará nação contra nação. O título da obra de Joséfo, Guerras dos Judeus, é muito sugestivo acerca dos diversos tumultos que assinalaram esse tempo. Essa profecia fala tanto da matança mútua no seio da nação de Israel, como de seus conflitos com outras nações. Em Cesareia surgiu uma disputa entre judeus e sírios, concernente ao governo da cidade, o que terminou com a expulsão dos judeus como um todo, e 20.000 deles morreram nesse processo. Isso exasperou a nação inteira da Judéia, e eles invadiram vilas sírias circunvizinhas e incendiaram, pilharam e assassinaram muitos sírios. Os sírios em Revide mataram um número ainda maior de judeus. E aí fica olho por olho, dente por dente, um matando o outro. Em Citópolis assassinaram nada menos de que 13.000 sírios. 13.000 judeus, desculpa. Em Ascalon, cerca de 2.500. E Ptolemada, cerca de 2.000. E muitos outros foram feitos prisioneiros. Isso só para ver o que os sírios fizeram com os judeus. Os sírios também mataram muitos judeus e aprisionaram muitos outros. E os habitantes de Gadara fizeram a mesma coisa. Em Alexandria, por exemplo, os judeus e os gentios puseram-se a lutar e mais de 50.000 judeus foram mortos. Damasco conspirou contra a população judaica e foram abatidas 10.000 pessoas desarmadas. Olha só como eram as coisas naquele período, que a gente pode dizer assim, próximos ao que Jesus viveu, Matava-se por nada, Tudo bem que não mudamos muito, A gente sabe que tem muita coisa aí, Quantas mortes foram estabelecidas para implantar lá o regime que hoje está na China, em Cuba, e próprio União Soviética, antiga União Soviética, a Rússia, as revoluções que ocorreram, quantas pessoas morreram, a Revolução Francesa, quantas pessoas morreram. Também nosso tempo não muda muita coisa, Essa guerra que nós estamos tendo lá da Ucrânia com a Rússia, quantas pessoas estão morrendo por essas coisas, A gente não está tão melhor assim, Além desses desastres, lê-se acerca de violências, matanças, pilhagem e aprisionamento até a saciedade. Os anais de Tácito mostram-nos como o mundo romano também ficou convulsionado antes da destruição de Jerusalém, por candidatos rivais ao trono do império. Houve conflitos entre Otto e Vitério e Vespasiano. Os escribas dos rabinos antigos contêm muitas versões como aquela que citamos aqui. No tempo do Messias, multiplicar-se-ão guerra por todo o mundo. Nação se levantará contra nação e cidade contra cidade. E, igualmente, novamente disse o rabino Eleazar, filho de Albina: quando virdes reino erguer-se contra reino, então esperai o aparecimento imediato do Messias. Então a gente vai... Isso está em Bereshit, Rabá, seção 42. Então a gente vê
quanta coisa aconteceu. E assim, na própria época do Cristo lá, essas rebeliões estavam anunciadas no Velho Testamento. E continuam falando sobre essa segunda vinda, sobre o final dessa era. A gente vai analisando aqui, vamos nos aprofundando aqui, a gente vai entendendo bastante a coisa. Houve uma fonte predita pelo profeta Ágabo, a gente vê isso em Atos capítulo 11, versículo 22, e isso é mencionado pelos historiadores Suetônio, Tácito e Eusébio. Tudo historiadores, gente. Ocorreu nos dias do imperador Cláudio César e foi tão severa em Jerusalém que muitos morreram de inanição por falta absoluta de alimentos. A gente vê em José também, Antíquo, livro 20, capítulo 2. A fome e as pestes são as companheiras usuais das guerras. Essa fome também se fez sentir em Roma e provavelmente também no Egito e no resto da África romana. Houve também fome na Judéia ao tempo do imperador Cláudio, como também o disse Tácito nos Anais, livro 16, capítulo 13, em Roma, em 65 depois de Cristo, Suetônio, lá, relata que uma peste varreu a cidade de Roma e que numa única estação de outono morreram 30.000 pessoas. Quando dava a peste, era um caos. Jesus fala das pestes, ele fala de tudo. E ele fala no final dos tempos, que ainda seriam sinais, que não seriam do fim. Teríamos pestes, teríamos rumores de guerra, teríamos guerras, teríamos nação contra nação, teríamos muita iniquidade, o esfriamento da fé. A gente vai no decorrer dessas próximas semanas, aprofundar mais isso para que a gente possa realmente entender. Vamos lá, continuando aqui. E pestilências. O texto encontrado nos mísseis, alguns mísseis como o Delta, o Pan e o Phi, seguido pela King Jones, Almeida Comentado e alguns outros, omitido, falando sobre peste, omitido por exemplo, em Aleph, e também pela maioria das versões siríacas e latinas. Essa omissão da questão das pestes, das pestilências que ocorreriam, certamente representa o evangelho original de Mateus, embora como fato real da história tenha havido realmente muitas pestilências companheiras eternas da guerra e do desassossego. Assim, isso é o pensamento de alguns teólogos, alguns estudiosos. Acho que esse termo, como ele tem alguns e não tem outros, alguns acreditam que isso na original não teria. Por quê? A gente vê que as pestes realmente aconteceram, a gente vê a peste bubônica, a gripe espanhola, e a gente vê a pandemia que tivemos aí do coronavírus, que estamos ainda terminando ela, Então, assim, por que Jesus não teria falado de peste? Por que a peste não estaria? Aparentemente, a peste, ela está citada sim, e nada nos garante que não. Só porque tem alguns que, por exemplo, as versões siríacas e as latinas não citam, mas temos que lembrar que a siríaca e a latina são já terceira mão. E a gente vê nas traduções King James, que é uma tradução muito importante, a Almeida, que é importante, tem a CE, assim, porque elas são citadas muitas vezes por coisa. A F, a G, a H, a K, a M, a U, a S, a U, a V, Delta, FAM, Pi, tudo falam sobre as pestes. E aí é só omitido pela Aleph, a B, D e E, e a maioria das versões siríacas são latinos, mas não é por causa disso que a gente vai dizer, não, com certeza o termo peste não estava lá. Isso é besteira. E aí temos o quarto sinal, terremoto. Certo número de terremotos ficou registrado nos anais referentes aos anos seguintes. Houve um grande terremoto em Creta em 46 ou 47 depois de Cristo. Em Roma, houve outro terremoto no dia em que Nero assumiu a toga virilis, em 51 depois de Cristo. Isso tudo tem citação nos livros da história. Houve outro terremoto em Apameia, na Frígia, mencionado por Tácito, lá nos anais dele, no livro 12, capítulo 58. Enquanto esse mesmo historiador menciona diversos outros terremotos em Campanha e em Laodiceia. E aí também teve um severo terremoto, sacudiu Jerusalém cerca de 67 depois de Cristo, que ficou registrado por José, lá no livro dele, Guerras, dos Judeus, livro 4, capítulo 4 e 5. Então, a gente vê que os terremotos sempre tiveram. Jesus fala desse quadro sinal, e a gente vê nos dias, se a gente for trazer mais para próximo, aqui no século 20, 21, a gente vê grandes terremotos que ocorreram. E
existe ainda a possibilidade de acontecerem mais outros. A gente vê o tsunami, que lá na Oceania, né, que matou 170 mil pessoas. Foi um terremoto no fundo do mar, que criou um tsunami, que matou 170 mil pessoas. Não é um evento simples, é um grande terremoto. Ah, mas já tem alguns anos. Claro, gente, o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. A gente não pode imaginar que vai ser assim, vai acontecer no dia tal. Não é isso, vai ter terremoto no final dos tempos. Nós estamos no final dos tempos. Quando a gente fala em um século é nada, gente. Pensando no tempo de Deus na eternidade, não é nada. E aí a gente tem que estar analisando. Olha quantos terremotos se citaram logo depois do Cristo, que o Cristo falou, né? Dos terremotos. Mas ele fala, isso não é o final, gente. Isso aí é o quarto sinal, os terremotos. Ele fala que quando começasse a acontecer tudo isso muito próximo um do outro, era que as coisas estavam... Tivemos rumores tivemos, olha só, guerras. Primeira e Segunda Guerra Mundial, no último século. Tivemos rumores de guerra, Guerra Fria. Tivemos a Guerra do Vietnã e outras guerras que tivemos por aí, né? Agora estamos tendo ainda a guerra, né, da Rússia com a Ucrânia, e também os rumores de possibilidade de uma guerra nuclear. Tivemos o tsunami lá, né, que matou esse monte de gente, e estamos tendo outros eventos. Então, não podemos dizer que não é bem assim, ou que não vai ser assim, ou que não vai ser assado. Não podemos falar isso, né? Temos que ter muito cuidado com as coisas que nós estamos analisando. Mas que está evidente, quando a gente começar a falar todos os sinais, a gente vai observar que a gente consegue agrupar todos eles nesse nosso último século, no nosso período presente. E aí, Manuel Filomeno Miranda, falando sobre a regeneração, do processo já de transformação, ele cita, né, essa convulsão que está no mundo espiritual por causa da aproximação do final desses tempos. Vamos lá, gente, vamos fazer um intervalo e já retornamos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até já. Estamos apresentando Nos Caminhos de Jesus, a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Apresentação, Paulo Guedes. Estamos de volta. Hoje estamos falando sobre a passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos 7 a 9, que diz o seguinte: Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fome, e peste, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são um princípio de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Então, estamos aqui falando, né, de uma passagem bem interessante, né, sobre esses novos sinais, o terceiro e quarto sinal, que na semana passada foi sobre o primeiro e segundo. Hoje nós estamos falando sobre o terceiro e quarto sinal. E aí, tudo isso é o princípio das dores. Jesus fala que isso não é o fim, é o princípio. Porque vai ter uma convulsão, que ele fala, né, vai ter um tormento muito grande, né? Então a gente tem que estar atento a tudo isso. Além disso, Lucas acrescenta outros sinais às listas de sinais. Grandes sinais no céu. Lucas, no capítulo 21, versículo 11. Ele fala que teremos grandes sinais no céu. Esse seria o quinto sinal. E aí Adam Clarke enumera algumas ocorrências assim que envolveram estranhos acontecimentos no firmamento, como cometas e luzes estranhas, manifestações de luzes no templo, né, como a grande luz que brilhou ao redor do altar e do templo pelo espaço de meia hora. Está nos anais da história. Uma das mais interessantes manifestações foi aquela que ocorreu quando na festa de Pentecoste, quando os sacerdotes entraram no templo à noite a fim de se ocuparem de seu serviço. Primeiramente ouviram um movimento e um ruído, e então houve uma voz, como se uma multidão dissesse: vamos partir daqui. Isso foi interpretado como sinal de que o desastre era iminente e que o Senhor abandonara o seu templo. Outra história é a de certo Jesus, que apenas 4 anos antes dessa destruição saiu pela cidade clamando: uma voz do Oriente, uma voz do Ocidente, uma voz dos 4 ventos, uma voz contra Jesus e contra o templo, contra Jerusalém e contra o templo, uma voz contra os noivos e contra as noivas, uma voz contra todo o povo. Ele foi reprimido pelas autoridades e até mesmo torturado, porém continuava clamando: ai, ai de Jerusalém. Então é um tal de Jesus que surgiu aí também, com outra pessoa, né? O nome Jesus, gente, era um nome comum dos judeus, tá?
virou um nome para a gente, um nome, né, que tem uma certa, a gente tem uma certa deferência por ele, porque o nome ficou um nome mais sagrado, mas é um nome comum entre os judeus. Tá? Então a gente não pode, falou em Jesus que é o próprio Cristo, não, nem sempre. Então temos que olhar sempre com bastante atenção a isso. E aí, tudo isso é o princípio das dores, Jesus fala, né? Deu prosseguimento a essa advertência pelo espaço de alguns anos e também saía pelos muros, clamando em alta voz, ai da cidade, do povo e do templo. Isso é aquele Jesus que eu falei. Essa ocorrência foram registradas por José, justamente com outros escritores que não são mencionados aqui, né, que nós não estamos falando. No prefácio de sua obra, Guerras dos Judeus, José acrescenta o depoimento de algumas testemunhas, desse tal de Jesus que falou essa coisa. Não podemos saber exatamente quantas advertências psíquicas autênticas se realizaram. É verdade que grandes e trágicos acontecimentos lançam à sua frente longas sombras, e até mesmo pessoa comum às vezes recebe visões fugazes de acontecimentos futuros, que às vezes tem gente que tem previsões, mesmo sendo médios ou sensíveis, acabam tendo visões de algumas coisas que vão acontecer, né? Isso é muito comum. A ciência, né, da parapsicologia tem demonstrado que a predição do futuro é uma possibilidade para as capacidades mentais do homem. Isso é a ciência, eu não estou falando nem do espírito. A parapsicologia tem estudado bastante isso. E a história mostra como isso tem ocorrido por muitas vezes. Já aconteceu muitas vezes na história de alguém prever coisas. É uma capacidade inerente do homem. Alguns os veem como imagens visuais, outros como impressões auditivas. Isso depende do grau da mediunidade, para onde está a mediunidade. A gente que vê cenas na sua frente, tem outros que escutam alguém relatando fatos que vão ocorrer. Algumas manifestações são individuais, ouvidas ou vistas apenas por uma pessoa, outras são coletivas. A gente fala assim, a aparição lá de Fátima, as previsões ditadas lá em Fátima. Não foi uma pessoa só. Pelo menos os três pastorzinhos viram, né? A pesquisa moderna sobre essas questões, ela demonstra claramente a realidade desse fenômeno, gente. E é provável que em Jerusalém tivesse muitos profetas que anunciavam sua condenação, antes de haver sido a sua destruição consumada por Roma. Porque começou pelo desvio moral que Jerusalém estava vivenciando, que o povo de Jerusalém estava vivenciando, ficou muito claro que alguma coisa ia acontecer. Alguma coisa ia acontecer. E aí surge esse grande evento, foi a destruição. Todas essas coisas foram tão somente o princípio das dores. A palavra dores significa dores de parto. E os próprios judeus usavam para descrever os tempos atribulados, que acompanharia a aproximação do advento do Messias. Atribulações, né? O que é parto? Nascimento. E são dores para o nascimento de uma nova era, né? A gente vai encontrar, falando sobre isso, o livro do Jubileu, no capítulo 23, versículo 18, o Apocalipse de Baruque, capítulo 27, versículo 29. O vocábulo também é usado para indicar as dores da morte, em Salmos 18, versículo 5, e em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 24. Essa palavra, né, dores. Então a gente vai vendo ela aí citada, esse mesmo vocábulo, em várias passagens. Essas dores indicam apenas que as condições sociais pioram, que os horrores se multiplicam, que a humanidade atravessa períodos de aprendizado antes de aprender as lições da paz, da conversão, da inquisição espiritual, de conhecer a Cristo e de se transformar à sua imagem. É verdade, gente, que o novo mundo é um nascimento, tal como no fim do mundo antigo é uma morte. Isso não pode suceder sem nascimento e sem dores de parto. Nascer uma nova era. Vai ter convulsão, vai ter luta para que isso não aconteça. Os endurecidos vão tentar não permitir que isso aconteça, né? A gente sabe que existem espíritos trevosos que não querem que as coisas aconteçam. Esses físicos são apenas uma previsão dos grandes ais morais e espirituais, a saber, a matança de homens, bons e justos, a matança dos crentes. A gente vê isso no versículo 9 e 10. Serão perseguidos e mortos, né? Jesus fala, né? Serão perseguidos e mortos. A gente vê aqui, ó, que ele fala, né? Ó, então vos entregarão para seres atormentados, matar-vos-ão e sereis odiados pelas nações. Ele está falando, isso aí são
os ais morais, né? Então, vamos lá, vamos seguindo aqui, gente. Embora elas sejam horríveis, essas dores, como com essas palavras, Jesus de fato fez soar uma nota de esperança. Falando, vai ter dores, mas haverão dias melhores. E aí Buttrick também, ele diz o seguinte: nota-se a persistência da esperança humana, né? Porque todos os marinheiros se lançam ao mar com tanto afã, embora cada navio termine no fundo do oceano e embora todo marinheiro finalmente tenha de morrer. Né? Por quê? Porque os poetas escrevem e os artistas pintam quando sabem que todo livro e tela terminarão mofados no pó. Isso aí, gente, é coisa mais antiga falando, tá? Por que permanece a esperança humana? E aí Emerson disse que o homem é como um navio em um rio. Ele avança contra obstruções por todo lado, menos por um lado. E nesse lado não existem obstruções, e o barco navega serenamente adiante, até chegar ao oceano infinito. Qual é o lado? É o da frente, seguir em frente. Isso aí está em Ensaio sobre Leis Espirituais. Tá? Emerson fala isso. Por conseguinte, gente, esses versículos lançam vista para além das convulsões e chegam até o ato remidor de Deus, que é o depois disso tudo. Porquanto isso terá de acontecer. Suas mãos continuam no leme, as mãos de Deus continuam. Além da tempestade está o porto seguro, gente. Por isso o apelo é lançado não para os para que nos entreguemos à histeria ou à curiosidade mórbida, mas para que sejamos fiéis a Cristo, que tenhamos fé, que mantenhamos perseverantes, tenhamos esperança, que não acreditemos que tudo vai acabar, porque é o princípio das dores, mas não o fim. E aí, evidentemente, temos aqui uma espécie de sumário de Marcos, capítulo 13, versículo 9 a 13, mas que é abordado com mais amplitude em Mateus, capítulo 10, versículos 17 a 21. Neste ponto, né, a comunidade cristã certamente está em foco, gente. E isso serve para provar que as profecias de Jesus visavam muito além da destruição de Jerusalém, chegando mesmo a contemplar a evangelização do mundo por parte dos missionários cristãos. Ao tempo que foi escrito o Evangelho, muitas perseguições já estavam ocorrendo. Tiago fora morto, e Pedro e os demais apóstolos haviam sido forçados a fugir de Jerusalém. E aí os cristãos eram odiados por toda parte e morriam às mãos tanto dos judeus como dos romanos. Tasso, lá em Anais, no capítulo 11, 44, refere-se aos cristãos como classe odiada por causa de suas abominações, com o que certamente tinha em vista os novos conceitos que o cristianismo trouxe ao mundo. Hoje em dia, o nome cristão não é termo de repreensão e ao pobre, mas antigamente assim acontecia, e aqueles que eram chamados cristãos sofriam por causa desse nome. Hoje o nome cristão só é muito problema nos países comunistas, que não aceitam a religião, nos países que têm o Islã, principalmente nos países, não que o Islã é mais brando, mas que tem o Islã é muito fanático, e aí os cristãos se pregarem são mortos, mas a grande maioria não. A expressão de todas as nações não se encontra em Marcos, mas é uma expansão natural da ideia que Jesus expressou por mais de uma vez. A universidade da mensagem cristã fica aqui subentendida, ainda que se faça oposição a ela por toda parte. A gente vê isso. Lemos que Nero assassinou a muitos cristãos por métodos humanos, vestindo-os em pele de animais e lançando feras contra eles. Fez isso com frequência, nos jardins do próprio palácio, para diversão sua e de seus amigos. E aí muitos cristãos foram forçados a combater contra animais ferozes e outros foram crucificados. Outros imperadores seguiram o seu exemplo e as grandes perseguições contra os cristãos se estenderam até o tempo de Constantino, 300 depois de Cristo. E a igreja, sofreu durante quase 200 anos as mais severas da humanidade. Mas estamos aqui e vamos continuar, e vai continuar ainda a esperança no mundo melhor que vão surgir. Vamos ficando por aqui. Semana que vem estaremos reunidos mais uma vez com o programa dos Caminhos de Jesus. Até lá. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação,
Paulo Guedes.